Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para a amiga, para o amigo. Eu tô aí. Obrigado, meu amigo Brito Júnior, obrigado também a minha amiga Ticiane. Eu estava vendo aqui o final do Além do Peso, eu estava torcendo pro que rei sou eu. Aquele pequenininho lá. Quebrei a cara, fiquei em sexto. E você, estava torcendo para algum? Eu confiei na sua avaliação e entrei pelo Cano, né? Eu sigo sempre você, me arrependo. Eu também me arrependo de ter vindo aqui hoje para encontrar você. Se soubesse que você vinha, eu nem aqui estava. Deixa eu dizer uma coisa, a vida de Percival é uma vida boa. Boa. Percival, vocês não sabem, mas vão saber agora. Percival tem... Olha que enquadramento feio. Por que que não bota os dois só a cadeira aqui? Não. Isso. Vai indo que aprende. Aí, isso, dá um pouquinho mais de teto, senão eu vou acabar ficando sem cabeça. Boa. Aí o que que acontece? Nosso Percival, tá mesmo assim, tá mal enquadrado, hein? Tem que tirar um pouco daqui. Aí o que que ocorre? Porque aí não mostra o jarro aqui, ó. Tem que mostrar o jarro, ó. Ó o jarro de Percival. Isso. Vai indo, pode ir, meu filho. Vai, isso. Agora eu venho mais pra cá, ó. Tá vendo como é que fica bom? Mostra o quadrinho, mostra mais o quadrinho. Quadrinho de Percival. Mais quadrinho. Isso. Eu fico aqui. Olha que beleza de enquadramento. Aí dá um pouco mais de teto, mais de chão. Dá um pouquinho mais de chão, abre a lente. Isso. Isso, vai. Aí! Olha que bonito. Tudo do cenário, composto, é assim que é, igual novela. Para ficar bonito, senão fica um buraco ali. Mas, resumo, nosso Percival é uma alegria. Percival, tá de quê? Tá de quê? Você é meu diretor de TV. Não, tá tudo errado. O que que acontece com o nosso querido Percival? Pessoal, como vocês sabem, eu aluguei minha tia para ele há 45 anos. Percival tem uma família linda. E Percival tem um monte de bichinho de estimação. Tá todo sujo. Cheio de bichinho de estimação, né? Tem gato, tem cachorro, tem jacaré, tem foca. Em todos os lugares que o Percival tem casa, nos 20 lugares do mundo, meu amigo querido Percival tem um bichinho. Mas ele tem um bichinho, dois bichinhos que ele adora. Não me pergunte por quê. Um é um gatinho, que é uma beleza de gatinho. Bota no ar aí o gatinho, só paradinho, por enquanto. Ó, esse gatinho. E Percival, cuida desse gato, que ninguém tem ideia. Só ele dá de comer, só ele põe o gatinho para dormir. O gatinho dorme na cama de Percival. E o Percival tem um outro bichinho que o gato não gosta, né? Mas Percival tenta unir os dois. Quer ver? Bota outro bichinho de Percival, solta aí. Ó, vai vendo. Ó, é uma aranha. O gato vira um canguru. Vai vendo. Ó, vai vendo. Ó, vai vendo. O gato parece um canguru. Olha, eu nunca vi, devia vir pro Pan-Americano de Toronto, que a gente tem exclusividade, pra ele fazer salto triplo. Ia ganhar no atletismo. Tadinho do gatinho. Enquanto o gatinho se recupera, eu vou ali e volto já. Vamos nós. Pensa num homem que leva uma vida de rei. Um homem que leva uma vida de rei é o Elbert. O Elbert leva uma vida de rei. E graças a quem? Graças a Vani. Ele conhece Vani e logo os dois vão namorar. Vani está felicíssima da vida. Conheceu o Elbert e logo eles fazem um filho. O Elbert tem uma vida de rei porque, trabalhando no mesmo lugar que a esposa, ele descobre que Vani ganha mais do que ele. Não bastasse, Vani quer fazer sapé que aiá com ele. O que que ele faz? Ele vai, cerca a moça e a encanta. E a encanta de tal ordem que ela vai cedendo.
Eles vão ter 2 filhos, mas ainda não chegou a hora de eu dizer isso. Por quê? Por uma razão. O Elbert, num determinado momento, está vivendo como se fosse solteiro. E é a hora que Vani vai mandar ele às favas. Vai dizer, vai se catar e cai fora daqui. Mas como viver? Como viver sem o dinheiro de Vani? O Elbert vai tomar uma providência. Por incrível que pareça, esse é o retrato dessa história, é o retrato acabado da justiça brasileira. Elbert vai, segundo a polícia, matar a esposa. Hoje, Elbert está solto. Adivinha com que dinheiro ele vive? Com da pensão da mulher que ele matou. Mas a história que ainda terá um fim, ainda mais complicado que esse, começa assim. Amor. O Elbert não tem do que reclamar. Ao lado dos 2 filhos e da nova esposa, tem uma vida de rei. Trabalha uma palavra que ele não quer ouvir falar. Todo mês recebe R$5.000 de pensão. O que há de errado nisso? Não haveria mal nenhum, não fosse a fonte de renda que ele tem. O dinheiro que paga as contas, proporciona conforto, vem da ex-esposa. E é bom dizer agora, ex-esposa, que ele matou. O Elbert e Vani se conhecem no trabalho. E quando os olhares são trocados, ele só pensa em 2 coisas: sapeca iaiá e dinheiro. Sapeca iaiá e dinheiro. É o que ele pensa. Haverá uma história de amor e haverá uma tragédia. Na verdade, 2. Uma provocada por Elbert e outra provocada pela justiça. O que exatamente aconteceu? Eu volto já já. E por que eu disse que a justiça comete uma tragédia? A vida que Elbert tem é uma vida de rei. Ele mata a esposa, a justiça manda soltá-lo e depois a justiça concede a ele, que agora vai ser julgado, vai ser julgado, dá para ele o direito aos 2 filhos e a pensão da esposa que, segundo a polícia, ele matou. Eu pergunto para você o seguinte: que país é esse? O sujeito conhece Vani, ele vai, casa, tem um filho, tem 2 filhos, vive às custas da mulher, quando ela não o quer, ele vai e a mata. E aí vem toda uma história que vai se desenrolando. Mas a história começa mesmo assim. Amor. O Elbert não tem do que reclamar. Ao lado dos 2 filhos e da nova esposa, tem uma vida de rei. Trabalha uma palavra que ele não quer ouvir falar. Todo mês recebe R$5.000 de pensão. O que há de errado nisso? Não haveria mal nenhum, não fosse a fonte de renda que ele tem. O dinheiro que paga as contas, proporciona conforto, vem da ex-esposa. E é bom dizer agora, ex-esposa, que ele matou. O Elbert e Vani se conhecem no trabalho. E quando os olhares são trocados, ele só pensa em 2 coisas: sapeca iaiá e dinheiro. Vou pegar minha ferramenta, dar uma apertada e já vou. Com um salário menor, o Elbert logo enxerga em Vani uma fonte de prazer e de renda. Ele investe na moça, conquista o coração de Vani.
Os dois logo têm a primeira filha e ao lado da esposa, ele consegue ter a vida que sempre sonhou. Mesmo casado, leva uma vida de solteiro. Um dinheiro para me emprestar? De novo? Tem que precisar de dinheiro pra rapidinho, você? eu te pago. Eu prometo que eu te pago. Ai, mas toda hora eu tenho que tirar dinheiro. Eu vou te pagar. Pode... E essa vida de tomar dinheiro da esposa para ir para festas, nada disso conta na hora em que ele, segundo a polícia, se transforma no assassino. Por quê? Eu volto já já. Pensa no seguinte. Pensa num sujeito folgado. Este é o Elbert. O Elbert trabalha com Vani, mas ela ganha mais do que ele. E ele começa a olhar para ela e tem a seguinte sensação. Vou sapecar Yaya e ainda vou viver às custas dela. Não é que ele, com uma conversa mais comprida do que novela quando dá certo, porque novela quando dá certo, eles vão ticando os capítulos, né? O que acontece? Acontece o seguinte. Ele vai, conversa e ela cai. Aí você diz, sapecou e tomou um dinheiro dela. Não. O Elbert é profissional. Ele foi, casou com a moça e ficou lá. Passou um tempinho, já sapecou para fazer filho. Nasceu primeiro. Ele aí descobre o seguinte. Nasceu primeiro, é melhor parar de trabalhar, pensar ele. E pensou e fez. Pensou e fez. E daqui a pouco a mulher começa a encrencar. Olha, ele tá no sofá. Do outro lado ele vai pra balada. Dali a pouco ele tá bebendo. Ela olha, mas aí sapecou de novo de mau jeito ele. E pimba, 2 filhos. Aí é que ele disse, quer saber? Vou ficar ajeitado nessa casa. E a mulher, sentando a pua no trabalho, e trabalha, e ele descansado. Uma beleza, como se tivesse vida de solteiro. Vani olha e diz assim, quer saber? Eu estava pensando em te dar só um toque. Mas agora eu tive uma ideia melhor, Vani, fora daqui. Quando diz fora daqui, ele vai. Mas diz, e como é que eu faço com dinheiro? Ele tenta voltar. Ele tenta voltar. E ela diz não. Ele aí pensa numa vingança. Mata a mulher, vai preso, fica 5 meses preso. Vai vendo. Pergunta por que não continuou preso? Porque os laudos da perícia não chegaram em 5 meses. Se fosse alguém importante, o laudo chegava no dia seguinte. Não chegaram os laudos. Não chegaram, a justiça solta. Pensa se o Elbert é trouxa. Ele foi e disse, eu ainda não vou ser julgado. O que eu faço? Ele pensa, eu faço o seguinte, vou pedir a guarda dos 2 filhos, e vou. Como é que é mesmo, Polido? Que vai? Polido é que sabe. Aí, isso, me ajuda. Aí, o que foi mesmo? Olha pra mim. Vai e me conta. Aí, o que ocorre? Ele vai, e no que vai, aí Polido vai e conta. Polido não conta. Conta, Polido, conta. Não conta. Vai contar. Não tá me olhando. Agora tá me olhando, Polido?
Então, pensar no seguinte, nosso Polito vai e conta da seguinte maneira. Ele me diz o seguinte, aqui o nosso Polito, né, Polito? Ele diz o seguinte, a questão é uma só. Pode ficar aí, Polito, depois você conversa, já entendi. O que acontece? O Herbert vai, pede os 2 filhos, tá certo, pede os 2 filhos e pediu a pensão da mulher que ele matou. Sabe o que Polito me conta? Me conta o seguinte, me conta que a justiça deu os 2 filhos a pensão e agora ele vai a julgamento como assassino dela. Conta pra gente, Polito. Mas... O Elbert não tem do que reclamar. Ao lado dos 2 filhos e da nova esposa, tem uma vida de rei. Trabalha uma palavra que ele não quer ouvir falar. Todo mês recebe 5 mil reais de pensão. O que há de errado nisso? Não haveria mal nenhum, não fosse a fonte de renda que ele tem. O dinheiro que paga as contas, proporciona conforto, vem da ex-esposa. E é bom dizer agora, ex-esposa, que ele matou. O Elbert e Vani se conhecem no trabalho. E quando os olhares são trocados, ele só pensa em 2 coisas. Sapeca iaiá e dinheiro. Vou pegar minha ferramenta, dar uma apertada e já volto. Com um salário menor, o Elbert logo enxerga em Vani uma fonte de prazer e de renda. Ele investe na moça, conquista o coração de Vani. Os 2 logo têm a primeira filha e ao lado da esposa, ele consegue ter a vida que sempre sonhou. Mesmo casado, leva uma vida de solteiro. Um dinheiro pra me emprestar? De novo, tem que prestar É dinheiro pra rapidinho, você? eu te pago. Eu prometo que eu te pago. Ai, mas toda hora eu tenho que tirar dinheiro. Eu vou te pagar. Pode ficar sossegado. Curte festas, baladas e sempre volta bêbado. Tudo, é claro, bancado por Vani. Amor, vamos. Quando nasce o segundo filho, Vani se cansa da folga do marido, que a essa altura já nem trabalha mais, e dá um basta. Ou ele caça um serviço, ou caça o caminho da rua. Melhor, pensa Vani, melhor mesmo, é botá-lo para correr agora. Elbert, desse jeito não dá, sinceramente. Ficar sem dinheiro significa para o Elbert o fim de todas as mordomias. E desse jeito, só um jeito: reconquistar a mulher. Você vai pra balada? Tava descansando. Não dá, assim não dá, tá? Assim não dá. Ele manda flores, cartas de amor, jura que vai mudar. Eu trouxe pra você, me perdoa. Mas Vani não cai na conversa. E o Elbert parte para a ignorância, passa a ameaçá-la. Vani. De novo Não, você tem que voltar pra novo. mim. Volta pra mim. Volta pra mim, Vani. Eu não Volta vou pra mim. voltar pra você. Eu vou acabar Eu não fazendo vou. uma besteira. Larga. Volta pra mim, Vani. Larga, me solta, eu não quero mais você. Você vai ver. Vou te pegar ainda, você vai ver. Até que invade a casa da ex para fazer sapeca e a forca. Que isso? Me solta. Vani consegue escapar, chama a polícia. O Elbert foge, mas não por muito tempo. Naquele dia, ao sair do trabalho, Vani é sequestrada, colocada à força num carro. Fica de boa! Bora! Na manhã seguinte, o corpo é encontrado numa praia. Mas o Elbert deixa vestígios. O carro em alta velocidade passa por um radar que registra a multa. É uma das provas de que foi ele quem a matou. Mesmo sem confessar o crime, ele é preso. Fica 5 meses na cadeia. Acaba solto, porque os laudos da perícia chegam atrasados. E assim que é solto, ele entra na justiça
e pede a guarda dos filhos. Pede mais. Quer a pensão deixada pela ex-mulher, que, segundo a polícia, ele matou. A justiça que o soltou aceita os 2 pedidos. Não é à toa que o Elbert vive hoje com a vida que pediu a Deus e a justiça concedeu. O conteúdo do cartão, aparentemente romântico, é ainda uma interrogação nessa história. Em nome de meu amor, aceite essas flores, diz o texto. Pense em nossa relação. Nós temos 2 filhos lindos e saudáveis. Aceite sair comigo, pense. Sábado que vem, você vai ter várias surpresas. Te amo, diz o cartão. Para ela, o sábado nunca chegou. E a surpresa só uma. A mulher que recebeu o presente está morta. Muitas coisas resolvidas e o da gente nunca foi resolvido. É isso que dá revolta. Para reconstruir o passo a passo de tudo que esta família tem passado, é preciso analisar os pontos da investigação. A casa dos pais, a rua da vítima, a empresa em que ela trabalhava, a casa onde morava o ex-marido. Local que, por uma razão nada clara, a maioria dos vizinhos não quer falar. Em jogo, depois do assassinato, estão as vidas das famílias de Vani e de Welbert, principalmente as crianças, uma filha e um filho do casal. E os 2 trabalhavam, então ele só vinha 10 horas pegar as crianças, no outro dia de madrugadinha vinha trazer. Nós levava e trazia das crianças, nós que cuidávamos das crianças. Acontece que as guardas do menino e da menina pertencem ao pai, o Elbert Amarildo de Carvalho, o homem acusado pela polícia de matar a mãe das crianças, Vani Costa. Antes do crime, bem antes, Vani e o Elbert se apaixonaram. Do namoro intenso veio a primeira gravidez. O Elbert, segundo a família de Vani, não queria ser pai. A primeira briga acabou em separação. Vani foi morar com a filha e o rapaz logo decidiu voltar para casa. Na família dela, principalmente o pai, não confiava em o Elbert. Eu já vi que ele não era boa. Por quê? O jeito dele ser, o jeito de ser, querer ser melhor que todos, dar uma de bravo, de valente. Vani não conseguiu chegar em casa. Veja as crianças para ficar aqui, porque a família não tinha chegado e ele precisava dormir, que no outro dia ele ia trabalhar. Ela foi encontrada morta na praia de Bertioga. Da empresa até o bairro em que morava, Vani levava cerca de 1 hora dentro do ônibus fretado pela empresa. E o coletivo parava bem aqui, neste ponto, que está em uma avenida movimentada do bairro onde ela morava. Naquela noite, a investigação aponta que Vani desceu do ônibus por volta de 11h10 da noite, como na rotina. E as informações foram confirmadas pela própria família. Ela teria caminhado por esta calçada e, como de costume, atravessado esta rua, aqui já bem próxima da própria casa. Vani teria caminhado mais 10 minutos até a casa onde mora, que está logo ali embaixo, a menos de 500 metros desta avenida. Os policiais acreditam que ela foi sequestrada neste caminho, colocada dentro de um carro à força e levada para o litoral de São Paulo. A perícia concluiu que Vani foi estrangulada. Os cartões de amor foram entregues ao longo dos meses de separação. O Elbert queria reatar e Vani não. Veja este. Aceite o pedido de meu perdão, volta pra mim, te amo, ele escreveu. O nome Betinho aparece nos pequenos envelopes. É o apelido de Elbert. O Elbert foi acusado. Chegou a ser preso por 5 meses e 20 dias, mas conseguiu o direito de responder em liberdade e ao lado dos filhos. Este vídeo foi gravado pela família de Vani. Com direito à guarda, o Elbert foi à casa dos avós, acompanhado do oficial de justiça e da polícia. Foi buscar os filhos, mas a maior parecia não gostar da ideia. Por favor, quero morar aqui. Vani e o Elbert viveram nesta casa juntos por pelo menos 3 anos. Casa que ela levou muito mais para construir ao lado da irmã. Ele só veio para cá depois do nascimento da filha. Isso meses depois. Bem aqui, os dois brigavam muito.
A família confirmou que o vai e vem era frequente e quando ele saía de casa, seguia para a casa dos pais, que fica aqui no mesmo bairro, um local muito tranquilo. Os vizinhos confirmam a informação, a polícia também. 7 meses depois da separação, algo terrível também teria ocorrido bem aqui. A família contou que Vani foi à polícia denunciá-lo, porque o Elbert, no meio da madrugada, usou uma cópia da chave que tinha para entrar e bem lá dentro teria tentado abusar da ex-mulher. O depoimento da cunhada de Vani é mais um detalhe significativo no caso, porque ela esteve frente a frente com o Elbert semanas antes do crime. Aí ele me disse, pois eu vou matar ela, jogar em Bertioga, ninguém vai ficar sabendo e você não se esquece que você tem 2 filhos. E nisso ele me ameaçou. 5 anos depois do crime, algo inesperado acontece e surpreende até a polícia. Um homem desconhecido, no início da tarde, vem aqui até a casa dos pais da vítima. Ele aproveita o momento em que seu José deixa a residência para justamente entregar um documento. Este homem, segundo a investigação, carregava uma carta. O documento, escrito à mão, foi colocado aqui, na caixa do correio. Quando o seu José retornou e abriu para conferir as correspondências, encontrou o documento. A carta dá detalhes de como o crime aconteceu. De acordo com os nomes na lista, 2 já faleceu. 2 já foram, um foi assassinado e o outro, segundo o pessoal comenta, foi envenenado. Então, o que deu a entender que entra uma queima de arquivo aí. As pessoas que foram citadas estão morrendo uma após a outra. Quem denuncia escreve que o Elbert, o Betinho, resolveu pedir ao vizinho o carro emprestado. Seguiu até o trabalho do pai, onde encontrou um amigo, o tal Tissa. Os dois teriam bebido juntos e este homem teria sido convidado a participar do crime. Os dois seguiram, segundo a carta, para a casa da vítima. Logo depois, para a empresa onde ela trabalhava. Seguiram o ônibus e a sequestraram. A levaram para a praia de Bertioga, onde a mataram com requintes de crueldade. Depois que a carta anônima apareceu, com detalhes do crime, o Elbert sumiu com os filhos. Ele, o pai, a filha e o filho teriam ido para Minas Gerais. Os filhos do casal sempre viveram com os avós. E era aqui neste quarto que a menina, de 3 anos na época, dormia. Os brinquedos ainda estão aqui. São bichinhos de pelúcia, outros objetos, bonecas e carrinhos. As roupas da menina e do menino também continuam aqui. Na época, o pequeno, ainda bebê, dormia em um berço, no quarto dos avós, que fica aqui ao lado. Os dois estão vazios desde que as crianças desapareceram. Já está com 2 férias que nós não vemos, porque ele está fugindo com as crianças. Ele está escondendo as crianças para nós não ver. Os avós receberam o direito de visitar os netos. Eles registraram boletins de ocorrência, mas ainda assim continuam sem notícias. Uma prima de Vani encontrou na internet fotografias recentes de Elbert. Veja, o soldador casou de novo, mantém uma nova família em outro estado. Os filhos, já com 11 e 8 anos de idade, aparecem. A menina foi até daminha de honra. O que mantém os meus pais vivos ainda é a esperança das crianças voltar. É essa esperança que mantém eles vivos, porque eles baquearam demais quando a minha irmã morreu. 7 anos se passaram e o julgamento pelo crime de assassinato contra Vani Costa sequer foi marcado. A participação de uma segunda pessoa nunca foi comprovada. 7 anos se passaram. A justiça deu liberdade a ele. Liberdade para que ele pudesse responder solto. Por quê? Porque os laudos da perícia atrasaram. Essa mesma justiça deu a ele, apontado e denunciado pelo Ministério Público e apontado pela polícia como assassino, deu direito a ele à guarda dos filhos. A justiça deu direito a ele, apontado pela polícia como assassino, a pensão da mulher. Nossa Fabíola sabe
toda a história, certo? Então, se você sabe toda a história, deixa a nossa Fabiola, vai lá, vai Fabiola, vai lá trabalhar, vai lá. Eu vou então, evidentemente, com a nossa Fabiola, que sai daqui correndo e já está ali para me dizer exatamente se já tem julgamento ou se não tem julgamento. Diga lá, Fabiola. Marcelo, ainda não tem julgamento marcado e é justamente esse o maior sofrimento hoje, como você falou, da família de Vani. Ter que encarar aí a dor da impunidade, porque o Elbert continua vivendo normalmente, recebendo a pensão da Vani e também com os filhos. E o que a família agora mais quer é ter esses filhos juntos, né, deles e esperando aí o julgamento acontecer o mais rápido possível. Infelizmente ainda não tem nem data marcada. Marcelo. Obrigado, Fabiola. Nem data marcada. É inacreditável, Percival, 7 anos depois. E tudo errado. Ó. Primeiro, essa história de laudo. O que é um laudo, Marcelo? É um corpo que vai para o Instituto Médico Legal, é examinado, aí o laudo é descrito. Você tem o corpo lá, o cadáver, ele está denunciado como autor. O laudo vai dizer como a pessoa morreu. Essa é a questão. O laudo não justifica não ter o julgamento. Depois ele foi premiado, Marcelo. Quer dizer, ele tem a guarda dos filhos, ele matou a mãe das crianças e a justiça dá o direito dele ficar com elas estão aterrorizadas, não querem ele à distância. E terceiro ainda, ficar com a pensão, foi premiado, Marcelo. Aí é o limite do limite, como bem disse o nosso Percival Plim, a moça que está aqui, olha ela, me dá a imagem que acaba de me chegar, põe pra mim, você vai vendo a imagem. O homem que você está vendo chama-se Valdivan. Ele não está morto nem ferido. Botaram essas coisas de cimento em cima dele porque a população o prendeu. Ele vivia brigando com a esposa, ciumento, não sei o quê. A moça tinha passado maquiagem para ir ao trabalho. Ele sapecou a esposa. Ia fugindo, mata a esposa, a polícia pegou não, olha aí, a população pegou, prendeu ele, mas não está conseguindo segurar. Aí todo mundo teve a ideia de quê? Teve a ideia de botar esses blocos de concreto em cima dele. Ele está se fazendo de vítima, só de vítima, mas de vítima ele não tem nada. Você vai vendo as imagens. Você vai vendo as imagens do nosso Cidade Alerta, o homem que matou a esposa aqui no litoral de São Paulo. A população prendeu e colocou esse monte de cimento em cima, ó. Põe de novo a imagem lá do início. Repara, olha ele aí. Não pode deixar, desculpa, atrapalhei. Me desculpe, atrapalhei na hora. Mas vai vendo. Olha, isso tudo é algema popular. Esses blocos de cimento estavam trocando na rua, ele não parava quieto. Pergunta o que a população fez, prendeu. Ninguém bateu, pelo menos é isso, só queriam segurar até que a polícia chegasse. Põe no Cidade. Cristiane Ferreira de Souza tinha 22 anos. A diarista era uma mulher vaidosa. Já Valdivan, um homem muito ciumento. Uma combinação fatal. Tudo aconteceu na casa onde o casal morava com os 2 filhos e a mãe da vítima. As imagens mostram o momento em que Cristiane recebe o primeiro atendimento, logo após ser esfaqueada pelo marido. Mas a jovem não resiste e morre no local. Os vizinhos contam que Cristiane era uma mulher de bem, que só saía de casa para trabalhar. Segundo eles, o casal tinha vindo de uma pequena cidade da Bahia em busca de uma vida melhor em Bertioga e demonstrava ter uma vida normal. Mas só a Cristiane, que morava com ele nessa casa, sabia o que ela passava. Ela teria dito a amigas mais chegadas que ele tinha muitos ciúmes e que ela tinha medo de se separar dele. Depois de matar a mulher, Valdivan desceu correndo essas escadas. Ele passou por essa rua e tentou fugir em direção à rodovia.
Valdivan veio parar aqui na rodovia Rio Santos com a faca nas mãos. Ele se jogou na frente de um caminhão, mas escapou ileso do acidente. No entanto, começou a ser agredido pela população, que ficou revoltada com o crime. O serralheiro foi imobilizado com pedras usadas para o calçamento de ruas, até a chegada dos policiais. Depois de ser atendido, Valdivan foi levado para a delegacia e autuado por homicídio. Uma tragédia que, para quem conhecia o casal, ainda é difícil de aceitar. Vai, Valente! Vai, Valente! Vai vendo, vai, Valente! Vai, Valente! Matou a esposa, a população tava doida pra dar-lhe uma coça, mas o povo teve o bom senso. Só colocou esse pedaço de cimento pra segurar o assassino no lugar. Corta aqui pra mim, meu filho. E eu vou direto ao litoral conversar com o nosso Duda Leite, que tem mais informações. Diga lá, Duda. Marcelo, boa tarde a todos. O crime teria acontecido justamente no momento em que a Cristiane resolveu se separar dele. Então ele disse, se você não for minha, não vai ser de ninguém. E deu muita sorte o Valdivan, porque os populares ali só o imobilizaram, porque não sabiam exatamente o que tinha acontecido. Caso contrário, ele poderia ter sido linchado. Marcelo está preso e vai responder, apesar de no boletim de ocorrência estar escrito homicídio simples, o homicídio que ele cometeu é qualificado e foi na frente dos dois filhos, um de 4 e um de 8 anos, e também da sogra, Marcelo. E aí o homicídio é qualificado, quer dizer o quê? Quer dizer que ele cometeu homicídio, não ofereceu à vítima defesa, foi na frente das crianças e isso vai qualificando e a pena pode aumentar por conta disso, Marcelo. Legal, obrigado, Duda. Fica com Deus, até já. Nosso Duda acabou de dar uma aula de direito aqui pra gente. Este aqui, olha a cara de Edivan. Ah, agora eu sei. Esse Edivan aí, ele vai vendo. Ele veio da Bahia, se mudou pra São Paulo, foi morar na casa de um amigo, corta pra mim. Pouco depois, essa moça também foi morar na mesma casa. Ela tinha se separado. Vai daqui, vai dali, de repente, Edivan, com a conversa bem melosa, disse assim, oi, como vai? E aí a Nani disse, eu vou bem, muito bem, obrigado. Aí ele diz, e você está feliz de morar aqui? Ela disse, estou muito bem, obrigado. Ele perguntou, você é prima do Bozo? Quem fala assim é o Bozo. Ela começou a rir. Né? Para quem lembra muito bem. Resumo, ela começou a rir. Aí abriu espaço para a conversa, que era o que Edivan queria. E ele começa a conversar. Mais uma conversa arrumada, mais arrumada que close de rainha. A conversa estava tudo no cantinho certo. A conversa estava tão ajeitada, mas tão ajeitada, que eles saíram da conversa pro Sapequiaiá. Era no quarteirão conhecido, né, aquele momento, quando os dois iam sapecar, até o gato pulava do telhado de susto. Era uma gritaria, e ele gritava, e era uma felicidade, e sapecava, babava, é a confusão de fazer dó. Mas tem uma hora, né, já estão juntos e tal, e aí começa uma confusão. Começa a sapecar, mas parou de sapecar, de repente, parou por quê? E aí já começava a confusão lascada. Nessa lascação toda, ela o que faz? Nani diz assim, ó, meu camarada, é o seguinte, sapecar é bom, mas brigar não é bom. Quer que eu te diga? Vai caçar a tua turma, porque eu vou voltar para o meu ex-marido. Não deu tempo de terminar direito a frase. Edivan, com esse cabelinho arrepiado, esse jeitinho, olhou e disse, voltar para quem? Pro ex-marido.
Ele olhou e disse, vou te explicar bem uma coisa. Você pode até voltar, mas você vai voltar sem falar, sem andar e sem respirar. E foi isso que ele fez. Põe no Cidade. Bonita, jovem, cheia de sonhos. Sonhos que não poderão mais se realizar. Nani teve a vida interrompida aos 18 anos. De uma menina alegre e cheia de sonhos. Muitos sonhos. Ela falava para mim que queria só ser feliz com o filho dela. E foi com essa esperança que Nani saiu da casa da mãe para morar em Itapevi. Ela queria mudar de vida, queria estar com o filho dela, na casinha dela, com os planos. Ela estava com planos de estar voltando a trabalhar. Já estava com o serviço arrumado, tudo. Nani saiu de São Paulo e veio para a casa de Cristiane e Anderson. Só que foi aqui também que ela conheceu Edivan, o homem que no futuro colocaria fim à vida dela. O Edivan tinha sido convidado a vir morar aqui pelo Anderson. Os dois se conheciam, eram amigos. O Anderson sabia que o Edivan estava passando por um momento de dificuldade e decidiu ajudar. Que foi o mesmo que a Cristiane fez com a Nani. O que eles não imaginavam é que os dois se apaixonariam de forma avassaladora em muito pouco tempo. E principalmente, eles não imaginavam também que essa história acabaria mal. Ele ficou vidrado por ela desde o primeiro momento? Desde o primeiro momento. Na verdade, eu não sabia porque eles esconderam um pouco da gente também, né? Quando a gente foi ver e perceber, eles já estavam juntos já, né? Eles ficaram juntos cerca de 3 meses, mas desde o início o relacionamento era muito conturbado. Eles discutiam todos os dias. Você chegou a bater nela? Bater não, mas ameaçava. Uma possessão mesmo, né? Que ela não podia nem ir no bar ali comprar um cigarro, que ela fumava um cigarro e ele já estava brigando com ela, né? Tinha muitos ciúmes. Apesar da pouca idade, Nani já era mãe de um garoto de 1 ano e 5 meses. Criança que ela teve fruto de um relacionamento com outro homem. Homem que Nani abandonou para viver o amor com Edivan. Mas os planos não saíram como ela tinha imaginado. Edivan não era nenhum príncipe, muito pelo contrário. Nani estava decidida, iria embora de Itapevi, voltaria para São Paulo. Ela imaginava que só assim conseguiria se livrar desse relacionamento. Mas ela tinha medo. Ela sabia que assim que Edivan fosse avisado da decisão, o pior poderia acontecer. E foi o que houve. Ele já tinha falado para ela que ia matar ela se ela deixasse ele. Então, quando ela decidiu vir realmente embora, ele cumpriu. O Vinícius esteve com Joelaine, ou Nani, como todos a conheciam, momentos antes dela ter sido assassinada. Ele era um grande amigo e vai contar pra gente agora como é que tudo aconteceu. Você passou o dia com ela, né, Vinícius? Passei o dia com ela, a gente estava na casa da mãe dela. Aí o que acontece? Chegou de noite, a gente veio pra casa. Aí quando chegou aqui, o cara já tava transtornado, ele já tava com tudo pensado. Tava tudo pensado. Aí o que acontece? Eles brigaram 2 vezes. As 2 vezes eu separei, assim, a discussão. Aí ela veio aqui pra fora. Aí ele veio discutir com ela aqui fora. Aí foi na hora que ele veio e ele tava com uma faca. Aí eu tentei empurrar ele. Aí ele pegou e falei, não, Ed, não faz isso não, não faz isso não. Aí ele pegou, não vou fazer nada. Aí eu acabei escorregando. Aí ele já foi pra cima dela. Depois do crime, Edivan desapareceu. Anderson e Cristiane se sentem culpados por apresentar Anderson para Nani. Sempre transpareceu ser uma pessoa boa, né? Mas eu nem imaginava que era só aparência de bonzinho, mas por dentro ali tinha um monstro. Esse cara tem que ser, ele não pode ficar impune, porque eu acredito que ele já fez isso com outras pessoas, porque ele fez um estrago com minha filha. Só eu vi, só eu sei, tá entendendo o que aconteceu. Muita maldade com uma pessoa jovem que tem muita cor pela frente. E é muita violência, muita. É mais com mulher. É mais com mulher. Basta dizer, eu não te quero mais, é matar. E ele não teve essa história, né? Porque, na verdade, corta aqui para mim um instante, antes, depois eu pedir a foto.
É inacreditável, né? É inacreditável como os crimes contra as mulheres, os crimes aumentam e como nós não vemos uma única discussão no Congresso Nacional para apertar essa questão e punir com rigor. O Senado está aprovando, não é? Aumentar a punição de crimes contra agentes penitenciários, policiais, né, agentes federais, policiais rodoviários. Caramba, devia aproveitar também e colocar lá, transformar qualquer crime contra a mulher em crime hediondo. Isso é que era o certo. Põe a foto para mim de novo. E eu já estava preparado para dizer, se você viu esse homem, se corta para mim, pois eu não vou dizer porque ele acaba de ser preso. Exatamente isso. É bom, hein? Nós já tínhamos mostrado essa foto há algum tempo e aí repetimos a foto e ó, cadeia nele, não é isso, capitão? Isso mesmo, Marcelo. Agora ele está preso. Logo depois que ele cometeu o crime, ele foi se esconder na casa de um parente no interior da Bahia. Assim que saiu a prisão dele, os policiais começaram a fazer buscas. E foi através de uma denúncia anônima que eles descobriram que ele estava escondido lá. A polícia da Bahia fez a prisão, ele já veio para São Paulo, confessou o crime e está atrás das grades, Marcelo. Oba, boa, capitão. Boa notícia. Plim. Plim não é aqui, é na outra. Plim, plim. Aqui não é plim. Eu tenho que aprender a não falar isso. Olha lá. Valéria, 22 anos. Olha que arrumadinha ela é. Toda bonitinha. Ela namora um cara chamado Boy. Valéria vai e uma amiga começam a frequentar bailes funk. O namorado descobre... Mas não escondida, né? Ela, com esse jeitinho e tal, ela já tem uma criança de 5 anos. Ele vai lá, com a maior, ela tá com a filhinha no colo. Ele vai lá e diz, tá indo no baile funk, é? Ela disse, tô, por quê? Ué, mas como é que você tá indo no baile funk? E tá tudo certo? Aí ela disse, ué, mas qual é o mal? Não tô fazendo nada, ele não teve uma conversa. Ele atirou. A questão é que ele estava na rua e ele já estava respondendo a um processo por assassinato, estava respondendo a um processo por tráfico de drogas. A pergunta que eu te faço é, como é que alguém que mata alguém pode estar na rua para ter a oportunidade de matar outra pessoa? Somado ao tráfico de drogas, para mim é óbvio que tinha que ficar na cadeia, mas aqui não fica. E se não fica, para que a gente precisa de todo um sistema, né? Um sistema de prisão? Para que a gente precisa de polícia? Para que a gente precisa de justiça? É melhor virar um faroeste. É mais fácil, cada um se defende como pode. Porque o sujeito, né, já cometeu um assassinato, já foi preso também por tráfico de drogas e estava na rua respondendo o processo em liberdade. Mostra a imagem dele aí, por favor. Olha ele aí. Sabe quando ele foi preso? Sabe o que aconteceu quando ele foi preso? Ele começou a rir. Mas ele tem razão de rir. Ele disse, eu não tenho envolvimento nada com a morte dela. E começou a rir. Sabe por que ele riu? Ele riu por uma razão, porque ele já tinha feito a mesma coisa. E a justiça deixou ele na rua. A lei deixou ele na rua. Para que lei? Para que justiça? Para que polícia? Vamos transformar isso num faroeste. Já, né? Já que a gente paga para ter bandido preso e a lei solta, para que lei? Botar tudo para quebrar, cada um que se vira. Percebeu, anda com tanque, eu ando de estilingue, porque eu sou pobre, por aí vai. Põe no cidade. Vinícius Augusto de Oliveira é conhecido como Boy ou 22, código usado na gíria policial referente a pessoas que têm problemas mentais. Não tô doido não, ué. Por que se chamava de 22? Não, isso aí não, esse que tá pondo esse apelido aí, não tem esse apelido não, ué. Segundo a polícia, foi ele quem matou a tiros a jovem de 22 anos, Valéria Fernandes da Silva.
De acordo com testemunhas, a vítima estava com a filha de 5 anos no colo quando foi baleada. De acordo com as investigações, Vinícius teria descoberto que Valéria estaria levando a namorada dele para dançar em bailes funk. O suspeito não gostou de saber e foi tirar satisfações com a jovem. Ele nega o crime. Minha mulher não tinha envolvimento com ela, não. Minha mulher fica dentro de casa, só. Por que você tirou nela, então? Eu não atirei em ninguém, não. Isso aí é o que eles estão falando, hein. Mas teve gente que viu, e aí? Uai, eles estão falando porque eles não gostam de mim, só porque todo mundo é recalcado. Você é ciumento? Ah, só um tiquinho só. Tiquinho ou muito? Não, tiquinho só. Nem tem muitos ciúmes, não. No dia do crime, Magno da Silva Lopes, de 20 anos, deu carona a Vinícius. Ele havia deixado a cadeia 20 dias antes do assassinato. Não tem nada pra falar, não, senhor. Você sabe que você foi indiciado por homicídio e tentativa de homicídio contra uma criança de 5 anos? Eu? Que isso? Sabe, não? É o que você está indiciado no inquérito. Ainda segundo a polícia, Vinícius cometeu o crime poucos dias depois de completar a maioridade. E quando menor, já foi apreendido diversas vezes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, homicídio e tentativa de homicídio. O suspeito nega as acusações e brinca com a situação. É verdade que você tentou matar um amigo seu porque ele ficou com a ex sua? Ó, nunca ouvi falar disso, não. O pessoal falou com a polícia lá que você já andou com pistola israelense, com arma pesada, e aí? Nossa, Deus, então eu tô pesadão mesmo, hein? Vai rir de novo, né? Nossa, Deus. Ele não tem razão de rir. Tem, porque a história no crime dele, ele tem um verdadeiro currículo, né? Todo criminoso. Começou cedo, menor. Entra, sai, fica por isso mesmo. Aí mata, solta. Ele é solto. Então ele é estimulado a praticar crime e não acontece nada. Quase 90% da população brasileira quer a redução da idade penal para 16 anos. E ainda tem uma discussão. Tem meia dúzia de tontos, né, e alguns do governo, né, contra. A população inteira quer, porque o mundo mudou. Aos 16 anos, a pessoa tem consciência do que faz. Aos 16 anos, a pessoa vai lá e faz filho, estupra, assalta, rouba, volta para presidente da República. Aí, presidente da República vai empossado com voto, 16 anos. Aí, o esquema lá que roda o presidente também rouba junto. Resumo, o que acontece? E ainda tem, né? Tem ali, eu respeito os 10%, mas, pelo amor de Deus, 90% querem a redução porque é a coisa mais óbvia. Resumo, ainda está uma confusão, mas eu acho que agora não escapa, não. Vai passar. Me dá a imagem do homem. Vamos, meu filho. Vai mostrando para mim a polícia, o homem que está aí. O homem que está aí vai bater no PM, repara. Ele foi bater na ex-namorada no meio da rua. A polícia chegou, ela se escondeu numa loja lá. Ele bate no PM até que a população vai pra cima dele e senta-lhe a mamona. E agora já tá pedida a prisão preventiva dele. Mostra a cara dele aí, Edu. Mostra ele aí no chão. Foi atrás da ex-namorada. O que ele fez? Foi atrás da ex-namorada. Aí, pimba, foi lá no meio da agrediada, no meio da rua. Ela foi, escondeu no estoque da loja onde trabalha. Os PMs chegaram lá. Como ele é folgado, batendo no PM. A pergunta que eu te faço: se um cara faz isso num policial americano, policial pega a arma e dá-lhe um tiro, correto? Aqui, se o policial der-lhe um tapa, vai ter 72 comissões de direitos humanos para pendurar o policial, vai ter corregedoria para pegar o policial e ainda vão botar o policial fora da rua. A pergunta que eu te faço: se eu sou o PM, eu pego o cacetete e retribuo, porque o PM tem autoridade, não pode apanhar lá. Olha o que ele faz com o PM. E o PM nem reage, sabe por quê? Não é com medo do sujeito, não. Os PMs não reagem porque tem medo de perder o emprego. Põe no cidade. O desespero de uma avó. Tinha que ficar preso. Por que tá solto que não presta? Tem que deixar lá. Ele é muito ruim. O homem que ela tanto teme é Tiago Antunes de Oliveira,
de 29 anos, ex-marido da neta dela, Michele Gonzaga, de 27. Tiago e Michele foram casados por 6 anos e moravam neste bairro aqui da Zona Norte de São Paulo. Juntos, tiveram um filho hoje com 8 anos, mas o relacionamento do casal nunca foi bom. É que, segundo a família, Tiago é um homem violento. Michele sempre trabalhou em lojas de roupas, como vendedora. Isso incomodava Tiago. Para ele, Michele estava o traindo. Ela ia trabalhar e ele falava que ela andava atrás de homem, né? Mas ela não andava, ela saía do serviço e vinha direto para casa. Eles começavam a brigar, brigava direto. Quando Michele chegava em casa, era agredida e ameaçada. Os vizinhos já estavam acostumados e quando ouviam as brigas, chamavam a polícia. Os PMs acalmavam a situação, mas o problema é que, por medo, Michele nunca levou o caso adiante. Jamais registrou um boletim de ocorrência contra Tiago. A avó, que criou Michele desde pequena, ia para casa tentar defender a neta. Ele nunca gostou de mim. Toda vez que eu chegava lá, ele corria logo porque ele maltratava ela, ele corria. Aí a polícia chegava e ele mandava, ó, melhor você subir, não tua sogra vai bater em você. Aí ele corria e ia embora. Ele tinha medo da senhora? Tinha mesmo. Michele não conseguia ter um emprego fixo. Primeiro era na loja da freguesia, depois da freguesia ela foi transferida para o Brás. Depois do Brás, ela ficou no Brás acho que por mais ou menos 4 anos. Depois ela foi para o Bom Retiro, que era a mesma filial. E ele ficava indo nessas lojas? Sempre a mesma coisa atrás dela. E o que ele fazia? Ele ia lá na porta, gritava? Ele ia lá na porta, ficava fazendo escândalo com ela. Cansada de apanhar, Michele decidiu se separar. No início, Tiago não aceitou, mas meses depois saiu de casa. Para ela, era o início de uma vida sem agressões. Michele ficou com o filho, conheceu um novo amor e arrumou um novo emprego. Já eram 5 anos sem notícias de Tiago, mas o que ela não sabia é que cometeu um erro ao publicar nas redes sociais o endereço do novo emprego. Foi através daí que Tiago chegou até a jovem e tentou agredi-la, como mostram as imagens gravadas por populares. O caso foi parar na Delegacia da Mulher. Isso porque Michele pediu ajuda. Testemunhas que estavam na loja e viram as ameaças de morte prestaram depoimento. Com base nessas informações, a delegada já pediu a prisão preventiva de Tiago. Deixa eu mostrar aqui uma coisa, mais alto, Dori. Estou falando aqui porque tem que me avisar. Eu estava tocando aqui uma história. Sabe o que acontece? Tem um cara aqui que ele tem que me avisar, porque eu tenho 10 coisas, eu fico olhando, estou vendo. Quer ver, por exemplo, eu sei que o comandante Hamilton está numa questão, olha lá. Bota aí, meu filho, acorda, meu garoto. O comandante Hamilton está ali, eu estou vendo o resgate. Eu estou lendo 10 coisas, o sujeito veio gritar no meu ouvido, não, Dorilau está comendo bombom, pode. Eu tenho a informação, porque onde a notícia está, o comandante Hamilton quase sempre voa para lá. Diga, Hamilton. Marcelo, boa noite. Estamos aqui na região da Barra Funda. Lá embaixo, Marcelo, tentativa de assalto. Uma pessoa está ferida, sendo atendida pelos homens do Corpo de Bombeiros. E a polícia cerca, procura em toda a região o homem que tentou assaltar e feriu essa pessoa que está lá embaixo, Marcelo. Mas deixa eu te falar uma coisa pelo comandante Hamilton. Pelo que eu estou entendendo. Não, meu filho, não fica com a câmera igual louco. Volta lá no local, por favor, para eu ver que é uma moto. O que foi, comandante? Que me pareceu... É uma praça, Marcelo. O que é, perdão? É uma praça, Marcelo. E a informação que nós temos é que a pessoa estava passando na praça, o homem tentou assaltá-lo e aí na tentativa acabou ferindo, Marcelo. Agora me vem a informação. Me vem a informação. O sujeito partiu pra cima com uma faca de uma pessoa. Exatamente. Deixa eu dizer, me dá a imagem da outra, vai.